Boa noite, boa tarde e bom dia. Meu nome é Gabriel Franco, aqui com vocês para um episódio novo, um episódio diferente do Futebola Podcast. Nesse episódio falaremos sobre Champions League, mas não falaremos convencionalmente. Teremos um minuto para comentar sobre cada equipe que participará dessa edição, nesse formato novo de UEFA Champions League. Teremos muitos times, mas um minuto para cada é um bom tempo, vai dar um bom compacto para você já acompanhar de tudo do melhor futebol do mundo. Vamos começar pela primeira equipe, a favorita no torneio, Real Madrid, atual campeão da Champions League. Veio não muito diferente, é claro que perdeu Toni Kroos, que é o grande regista, o grande temporizador desse time, que é uma grande perda, mas teve como contratação o bombástico Mbappé e o novato Endrick. É um time que, como primeiro desafio, vai ser buscar o seu próprio equilíbrio. É claro que tem muita força ofensiva, são os novos galácticos, pode ser aquela ansiedade por uma nova potência, mas vai ter que buscar seu equilíbrio para começar a desequilibrar o time adversário. O começo de temporada está sendo meio tortuoso, o Bellingham machucado, não está saindo aquele futebol virtuoso que a gente imagina, mas é claro, é a favorita. Tem Ancelotti, tem Mbappé, tem Vinícius Júnior, potencial bola de ouro, fora Rodrigo, e é um time que falar de Real Madrid em Champions League é algo normal, né? Acostumado a vencer, maior vencedor do torneio, jogue bem ou jogue mal, sempre tá disputando. Real Madrid é sim a grande favorita para vencer essa edição da Champions League. Já a Atalanta não é campeã da Champions League, mas é a atual campeã da Europa League e vem forte, tá? Vem forte. O time que só tinha na sua história um título de expressão, que foi uma Copa Itália lá em 62. O time de Gasperini vem forte com o Lookman, que fez 3 gols naquela final contra o Leverkusen, vem um badalado. Temos o Retegui aí, que jogava na segunda divisão da Argentina, vem se destacando na centroavância. O De Ketelaere, que surgiu como uma jovem promessa, tem o molho da magia. E temos o Ederson, volante, o tal do box-to-box aí, ex-jogador do Corinthians, quem não lembra, do Fortaleza. Então é um time forte, é um time campeão da Europa League, foi o primeiro título de expressão do Gasperini e joga com uma linha de 5, o Retegui como esse centroavante e o Lookman e o De Ketelaere servindo ele, o Lookman com muita liberdade tanto para cair pelas pontas quanto para usar sua velocidade e chegar bem no ataque. Foi assim que conseguiu a vitória contra o Leverkusen, foi assim que atrapalhou o Real Madrid até na Supercopa, e é assim que pretende atrapalhar os adversários nessa Champions League. É uma boa Atalanta, tá? Não é time de se jogar fora, olho na Atalanta. Bérgamo. O outro grande favorito é o Manchester City de Pep Guardiola. É claro que falar de favoritismo de Manchester City é padrão, mas é o melhor começo de temporada em algum tempo. O Manchester City geralmente costuma começar a temporada meio na ressaca do título. Dessa vez não. Haaland teve toda a pré-temporada, teve tempo para descansar e tá metendo o gol a rodo na Premier League. Falar de Manchester City é de novo batendo molhado. É um time muito forte. É um time com o Foden. É um time com a volta do Gundogan, que foi uma boa contratação. Savinho é uma nova peça aí pro Guardiola, talvez conseguir um futebol mais incisivo quando precisar de um cara para quebrar a linha a partir do drible, a partir do 1 contra 1. Sabiam que muita gente está tratando aí como o Rigen do Mahrez, que acabou saindo também para a Arábia Saudita, só que já faz mais tempo. É claro, é o favorito, na minha opinião, é a melhor equipe como time, é avassalador, é o Pep Guardiola, o melhor técnico do mundo, o melhor técnico da história. O Careca vai atrás de outra Champions League e o Haaland mete muito gol e tá aí para bater recordes e recordes e recordes. Então, olho no outro favoritismo, que é Manchester City. Temos também o Arsenal que não é vencedor de Champions, tem esse problema na sua história, esse fardo, mas vem mais maduro, vem mais forte. Temos contratações interessantes, como, por exemplo, o Calafiori vindo do Bolonha. A gente tem o Sterling, que pode ser uma boa reposição na frente, na ausência de um Havertz, na ausência até do próprio Saka, que é um cara que não tinha tantos substitutos. Começo de temporada com o Odegaard, que é o grande maestro desse time, machucado, mas também tem peças procurando peça de reposição no meio campo. O Merino chegou, mas também está machucado. É um time mais maduro, mas é um time ainda sob comando do Arteta, que joga ali naquele 4-3-3 básico, às vezes um 4-2-3-1, poucas alterações. Tem tentando tirar esse legado do Manchester City na Premier League, mas não vem conseguindo. Na última Champions League voltou a competição europeia depois de muito tempo, mas agora está mais maduro. Confio que dá para fazer uma atuação melhor do que fez na última edição de Liga dos Campeões, onde talvez tanto tempo sem Champions pode ter prejudicado um pouco. Mas é isso, a Arsenal também vai chegar forte para a disputa.
You will never walk alone, jamais caminhará sozinho. Vamos falar agora de Liverpool, que vem depois de muito tempo sem o Klopp, com um técnico novo, Arne Slot, que não pratica aquele rock and roll heavy metal, mas é mais um Beatles, né? Um Beatles ali de Liverpool. Vem com novidades, poucas. Temos o Chiesa, que foi contratado aí da Juventus, vinha com o contrato quase no fim. Thiago Motta meio que dispensou ele. É um time que tem a sua maior mudança exatamente no técnico, é um estilo de jogo mais pausado, é um estilo de jogo de mais controle, ainda mantendo características antigas, como as transições ofensivas rápidas, aquele contra-ataque mortal e a marcação-pressão que nunca deixou de ser uma característica forte dessa geração do Liverpool. Talvez uma grande novidade seja também do Gravenberch se reencontrando como jogador, fazendo até a função de primeiro volante, que não era muito a dele no Ajax, mas agora vem sendo e vem fazendo bem. É um time que não bota no favoritismo daquele grande Liverpool, mas vai chegar forte, vai chegar para atrapalhar também. É claro que tá ali para as quartas, para a semi, muito provavelmente vai estar Liverpool de Arne Slot. Temos Aston Villa na jogada. Aston Villa, novidade, né? Um time fora do Big Six que se classificou para Champions. Temos figuras, né, carimbadas ali, de Bu Martinez brigando de novo para ser melhor goleiro do mundo. Temos o grande Unai Emery como técnico dessa equipe, é um técnico acostumado à Europa League, grande vencedor com Sevilla e Villarreal. Dessa vez vai tentar Champions, que já tem, tá? O Aston Villa é campeão da Champions em 81, na temporada 81-82. Tem boas peças, tem o Bailey, que é um cara de muito ataque, e tem também o Ollie Watkins, que é o grande desequilíbrio desse time, pelo menos foi na temporada passada, com gols, assistências, bateu recorde atrás de recorde, é o cara do gol, é o cara da finalização. É claro, perdeu o Douglas Luiz, perdeu, mas também chegou Amadou Onana, um bom primeiro volante belga, vindo do Everton. É um time que vai chegar forte para a disputa, é claro que é um elenco curto, então pelo cobertor curto as lesões podem vir a atrapalhar, tem essas questões, já estão atrapalhando. Não é favorito, mas acho que pode fazer jogos interessantes sim e brigar, quem sabe, primeira vaga nos playoffs. Esse é o Aston Villa. Visca Barça, Visca Catalunha, Barcelona voltando mais forte para essa temporada. Tivemos mudança de técnico, agora temos o Hans Flick no lugar do Xavi. É um futebol mais ofensivo, é um futebol mais vertical do que o já proposto pelo barcelonista Xavi. Aí, claro, com muito do DNA do Barcelona ainda, o meu campo, posse de bola no talo, mas é um time que vem melhorando. O começo de temporada está sendo maravilhoso, não chegaram tantas peças novas, perdeu o Gundogan, que foi o melhor jogador da última temporada, mas trouxe o Dani Olmo, que é uma promessa que já passou pela base do Barcelona e agora volta vindo do RB Leipzig, que é um time forte. Tem o Pedri como mago, tem o Lamine Yamal, a grande jovem da Europa aí, a grande jovem europeia, chegando e destruindo tudo. Lewandowski para fazer gol. É um time mais forte que o da temporada passada. A zaga tem Araújo, tem boas peças. Não acho que é o grande favorito, mas para voltar a sentir aquele gosto de Barcelona, que joga bonito, que joga bem, vai ser importante o Hans Flick fazer o que vem fazendo. Acredito que quarta de final é a meta, mas quem sabe uma semi dá para chegar sim. Esse Barcelona. Girona, talvez a maior surpresa aí das grandes ligas a estar na Champions League. É um time que só pela terceira vez jogou a primeira divisão da Espanha e já se classificou. É uma equipe do Grupo City, então tem um investimento por trás. Não é um investimento tão grande, mas sabe pensar futebol assim como o Grupo City sabe. O time, mas assim, foi todo desmontado. É uma equipe muito diferente da passada. Savinho foi embora, Dovbyk, o artilheiro da última La Liga, foi embora. Eric Garcia voltou para o Barcelona. Ian Couto também saiu. Aleix Garcia, que era o grande pensador dessa equipe, também foi outro que saiu, foi para o Leverkusen. Então, assim, é um time muito desmontado. Tem a mesma base de pessoas, né, de membros pensantes ali. O técnico é o mesmo. Tem até boas peças. Danjuma, que quem não lembra Danjuma naquela campanha com o Villarreal. Van de Beek, ex-Manchester United. Tem o Porto, que incomoda. O Brian Gil, jogador ex-Tottenham. Mas, assim, não é aquela equipe que deu uma encantada na última temporada. É uma equipe mais comum. Acho que pro Girona não vai dar pra ir muito longe nessa Champions. Mas só de participar, tá bom. Girona neles. Atlético de Madrid. Última temporada teve altos e baixos, começou jogando muito bem, depois caiu de rendimento, passou da Inter de Milão, mas não foi muito longe. Agora o time vem se reformulando um pouco ao estilo Simeone. Temos um Llorente que evoluiu como jogador e ali na ala direita vem colaborando muito ofensivamente, muito bem ofensivamente, é um cara de muita intensidade. Tivemos a maior contratação dessa janela, que foi o Julian Álvares, vindo no Manchester City, é outro que pode colaborar muito no ataque móvel ali com o Griezmann. Temos o Lino, brasileiro ali na ala esquerda, é um time muito forte, é um time que costuma jogar com essa linha de 5, com o Lino de um lado, Llorente de outro, para atacar as alas. O Griezmann é o grande articulador, a mente pensante, e temos também o Sorloth, vice-artilheiro da última La Liga, vem aquele jogador, aquele pivô 9 de referência, bola aérea
com ele, força física é com ele, tendo ali o Griezmann e o Rony Álvares para rondar e bons alas do jeito que é, e uma boa marcação defensiva, como o Simeone já é acostumado a fazer, vem forte, mas também não tá no meu favoritismo, muito atrás de outros, Atlético. Stuttgart, o time alemão está na Champions League e, olha só, foi vice-colocado da última Bundesliga, ficou na frente do Bayern de Munique, mas é outro que sofreu com a perda de peças, principalmente do centroavante, o Guirassy, que agora está no Borussia Dortmund. E essa é uma grande perda, porque assim, foi um destaque da última Bundesliga e o time jogava na velocidade e na altura, na imponência física do Guirassy. É claro, tem bons jogadores ainda o Stuttgart, mas não é uma equipe que vai disputar. Eu acho que vai ser difícil de pegar esse primeiro playoff aí do 1 ao 8º colocado. Vai ter que buscar o segundo nessa pré-oitavas de final. Mas difícil pro Stuttgart, difícil. Temos um Davi, bom atacante, e é um time que varia no 4-2-3-1 ou no 4-4-2, exatamente com o Davi fazendo a dupla de ataque com o Demirovic. O começo de temporada tá sendo assim e tá funcionando. Estão saindo gols, o Davi e o Demirovic estão se entendendo bem. É uma equipe chatinha, mas não é favorita, vai ser difícil aí pro Stuttgart avançar. Stuttgart, Alemanha. Bayer Leverkusen ou Bayer Leverkusen? Não é mais, porque o time alemão, que era tão zoado por não ter grandes títulos, consegue uma Bundesliga e como consegue de maneira invicta sob o comando de Xabi Alonso, e essa é a maior vantagem dessa equipe para essa temporada, porque conseguiu manter a base de atletas e também manter seu treinador. Joga do mesmo jeito da última temporada, uma linha de 5 ali com 2 alas muito fortes e muito incisivos, Grimaldo de um lado, Frimpong do outro. Temos o Boniface voltando de lesão da última temporada, o 9 nigeriano, que é muito bom, uma força física e sabe fazer gol. Temos também o Wirtz jogando um pouco mais atrás, mas é o grande criador desse time, é o cérebro, é a mente pensante, é a magia desse time. Tivemos contratações que podem servir. Terrier, vindo da França, é um jogador, aquele pontinha que cai pra dentro, rápido, tem a técnica, e também Aleix Garcia, que é um cara pra compor meio campo, pra dar a temporizada que o jogo precisa. Vai vir bem o Leverkusen, não é o favorito, mas é favorito sim a avançar de fase e complicar outras equipes. Bayer Leverkusen. Bayern de Munique, o rolo compressor alemão, vem diferente, com uma promessa de vir melhor para essa temporada. Não chega como o favorito, como sempre chega, mas chega sim como favorito para avançar de fase com tranquilidade, como costuma avançar. Como contratações novas, a gente tem o Palhinha, que já fazia mais de temporada que o Bayern de Munique queria esse primeiro volante, até para liberar um pouco mais o Kimmich, e o Olise, bom ponta francês habilidoso, do drible, rabiscante, vindo do Crystal Palace. Boas contratações. A zaga ainda não convence, não tem mais De Ligt, agora tem o Kim Min-jae e o Pamecano, que ainda se revezam em quem falha mais nos jogos, então isso é um problema pro novo técnico Kompany, que é um filhotinho de Guardiola, para trazer um pouco desse do guardiolismo que já passou pelo Bayern de Munique, de volta, um pouco mais de controle de jogo, e a gente espera que esse controle vire gols nos pés de Harry Kane. Então assim, Bayern de Munique ainda é muito forte, não chega como o favorito da competição, mas para passar de fase e para amassar adversários, chega sim. Borussia Dortmund, chega aí o time amarelo e preto para jogar de novo a Champions League, mas dessa vez diferente, é um novo Borussia Dortmund. É um Borussia Dortmund agora com o Guirassy, que eu já falei, saiu do Stuttgart, veio para compor a vaga do Füllkrug, que foi embora, Hummels foi embora, o Reus, que era uma bandeira do time, já era reserva, mas foi embora, e o time tem novas peças, tem o Jan Couto, como eu disse, tem o Guirassy, e tem os velhos conhecidos como o Brandt, o ADM, o Ryerson, que é bom lateral, galera, não fala tanto do Ryerson como deveria, e o Mollen ADM fazendo a velocidade pelos lados, o Brandt, a mente pensante, e um Borussia Dortmund que já não era para ter chegado, não era favorito para chegar na final como chegou na última temporada, não é favorito para chegar à final essa temporada, mas em casa tem sua força, tem sua relevância, mantém a formação no 4-2-3-1 já conhecido, o técnico deu uma mudada, mas o estilo de jogo é basicamente o mesmo, só que as peças são todas diferentes. Esse é o Borussia Dortmund, não vai chegar tão forte assim, mas incomoda, tá? Incomoda do Borussia Dortmund. Red Bull Leipzig chegando como sempre chega. É o time que mantém as suas características, um time de transições rápidas, um time veloz, com boas peças. Temos ainda o Xavi Simons, que se destacou ainda mais na última temporada. Eu achei até que poderia sair. Não entendo porque o PSG não repatria logo ele, que está emprestado. Mas manteve o Xavi Simons, grande peça. Sesco e Openda, essa dupla dá trabalho.
Eu não sei dizer qual é melhor. Os dois são muito bons, é uma velocidade muito forte nesse ataque. Os dois são fazedores de gols. E o Sesco joga atrás do Openda junto com o Xavi Simons ali. É o grande diferencial. Teve uma grande perda que foi do jovem promessa barra de craque aí, o Dani Olmo, reloginho Dani Olmo, do Barcelona, foi pro Barcelona. Foi uma perda forte pro Red Bull, mas assim, tá acostumado porque é um time de vender jovens, é um time jovem que vende jovens, joga com aquela linha de 5, sem conversa, Sesco e Xavi Simons e Openda na frente, muito veloz, muito criativo. Esse é o Red Bull Leipzig. Internazionale de Milano é a Inter, chegando novamente forte para essa nova edição de Champions League. Já foi uma das melhores equipes na Europa na última temporada e não perdeu peças significativas, mantém o mesmo estilo de jogo. Joga num 5-3-2 com Lautaro e Thuram na frente. O Thuram fazendo a função que já fez Dzeko, já fez Lukaku, em posição física, pro Lautaro flutuar. Lautaro que foi dos melhores jogadores na Europa e no mundo na última temporada, artilheiro da Liga e tudo mais. Vem com alas que jogam muito bem também, de Marco e Darmian, um meio forte de Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella. Olho no Barella, porque esse cara é muita bola, ama muito a Inter, porque assim, pra ficar na Inter com a bola que tem e com o mercado olhando, é difícil. E temos também, claro, o comando de Inzaghi, continua o técnico Inzaghi, não é aquele Inzaghi, é o irmão daquele Inzaghi que você tá pensando do atacante, é irmão dele, e vem fazendo uma Inter que joga muita bola, é difícil, é casca grossa de pegar, todo mundo quer evitar, a Internazionale de Milão. Milan não é favorito, mas é o Milan. Vem com boas peças, manteve algumas que já tem. Rafael Leão, que tem muita qualidade técnica, mas tem que dar um passo à frente na sua carreira. Às vezes dá a impressão de que ele tá meio desleixado em campo e não consegue fazer tantos gols e tanta diferença quanto é esperado. Tem o Theo Hernandes, talvez dos melhores laterais do mundo, muita força ofensiva. E contratações, o Emerson Royal, que eu não gosto tanto, lateral brasileiro, mas tem o Tammy Abraham, que pegou o lugar do Giroud, que saiu do Milan e acabou até com aquela maldição da camisa 9 do Milan. Giroud foi muito bem na sua passagem, agora deu espaço para Tammy Abraham. Temos também o Reinders, esse holandês é muita bola para compor esse meio campo, gosto dele, a promessa é muito bom. E também o Fofana, que faz ali a primeira volância, em posição física, também muito bom, gosto desse meio campo. Tem algumas outras peças, como o Pulisic, é um time que joga num 4-3-3 básico, do que já era acostumado. Paulo Fonseca, técnico, vem sendo criticado por atuações não tão relevantes, mas é Milan, tem bom elenco, nada demais, mas chega para incomodar também. Juventus, a velha senhora, chega para a Champions League diferente do que era com o time triste do Allegri. Agora é um novo técnico, temos aí o Thiago Motta, brasileiro, italiano, Thiago Motta, que fez um ótimo trabalho no Bolonha, chega na Juventus, ele que próprio que já falou que costuma jogar num 2-7-2, que ele interpreta o esquema tático de forma diferente, tem tudo isso, mas a promessa é de que ele vai fazer um time mais soltinho, mais ligeirinho. Perdeu o Chiesa, que já não era uma peça que o Thiago Motta queria utilizar, mas tem bons jogadores de destaque. Tem o Yildiz, gosto muito dessa promessa turca, Yildiz, olho nele, ainda não explodiu, mas olho nele. Vlahovic sabe fazer muito gol, é bom jogador, força física, tanque, sabe fazer gol. Bremer na zaga também, brasileiro, vem sendo um dos melhores zagueiros da Itália há algum tempo. E o meio campo que se reforçou e vem forte. Koop Meiners, Locatelli, Douglas Luiz, é um bom meio campo. Tem o Thuram, irmão do Thuram do Milan, tá também compondo o meio da Juventus, é um time interessante, quero muito ver essa Juve. Vai ser legal de ver essa Juventus jogando essa edição de Champions League. Bolonha chega na Champions League depois de muitos anos, um grande trabalho de Thiago Motta, revolucionou o time italiano, mas sofre do mal. O mal que também foi para cima do Girona. O mal do mercado de transferências, perdeu suas principais peças, perdeu o seu treinador, que foi a maior perda aí do time, e jogadores como Zirkzee, que foi para o Manchester United, o atacante / segundo atacante holandês, e o Calafiori, grande promessa italiana na zaga, foi para o Arsenal. Então é um time que é desfalcado nos 11 titulares e é desfalcado com o seu treinador. Ainda joga num 4-1-4-1, é uma mudança, não é o mesmo estilo de jogo do Thiago Motta, mas uma tentativa de se aproximar, até para não desfigurar tanto o time. Mas assim como o Girona, acredito que esse Bolonha não vai tão para frente. Sofreu muito com o mercado, perdeu parte da sua identidade que o levou para essa competição e vai sofrer com um calendário mais cheio de jogos, menos tempo para treinar. Então o Bolonha eu não colocaria como favorito para alcançar grandes passos, não. Tem que ver se vai se classificar pelo menos para o pré-oitava de final. IC Paris
É o Paris Saint-Germain, é o PSG, que chega menos badalado para a Champions League porque não tem grandes estrelas. Porém, é um time mais coletivo no comando do Luis Henrique. Gosto muito, é dos técnicos que eu mais gosto. Tem aquela base, tem um quê de Barcelona, tem aquela base espanhola da troca de passes. E o segredo desse time tá no meio campo, e que meio campo conseguiu, com contratações e com o que já tinha, fazer um ótimo meio. Temos João Neves, garoto jovem aí, português vindo do Benfica, Fabian Ruiz e Vitinha. Esse meio campo tá jogando muita bola nesse começo de temporada. Fabian Ruiz se destacou na própria Espanha nessa Euro e vem forte. Também detalhe pro trio de ataque, né? O Barcola, o Asensio, aquele do Real Madrid, jogando de falso 9, e o Dembélé, que resolveu fazer mais gols, resolveu ser mais decisivo e mais protagonista. Sem o Mbappé, os gols são mais divididos nesse time do PSG. É claro que também tem grandes alas, né? É um time que pode sofrer com isso até porque são laterais que avançam muito, o Hakimi de um lado e o Nuno Mendes de outro. Pode ter um problema defensivo, mas acredito que vem forte para essa temporada do PSG, hein? Brest, o time francês. Conhece Brest? Pois é, tá na Champions League, se classificou e vem jogando num 4-3-3, sem muito novidade, mas também é um time que não tem grandes peças. Como detalhe, a gente tem o Edmilson Fernandes, que com esse nome, mas é suíço, na volância, joga bem. Kenny Lala, quem joga FIFA conhece muito, um lateral que sobe bem, é consultor, sobe... ofensivamente é muito bom, defensivamente sobe um pouquinho, mas tem intensidade. E o Camará, também compondo o meio campo, é esse trio aí que mais desequilibra no time do Brest, que foi terceiro colocado da última edição de Ligue 1 e chega para essa de novo para disputar com outros times, para quem sabe ficar na fase antes, nos playoffs, né? Antes das oitavas de final. Acho que vai ser muito difícil pro Brest passar e ser diferente. Já tivemos o confronto, hein? PSG e Brest nessa última semana. 3-1 PSG, então, de novo, é um time que não vai ser tão difícil assim de ser batido. Brest, acho que não vai dar muito para você, não. Mônaco, de volta à Champions League, o grande ídolo Ben Yedder teve questões, não renovou com o clube, questões aí, casos de polícia, mas é um bom time. Tem um Golovin, camisa 10, jogando ali no meio atacante, embolou, grande promessa, ainda não se encaixou tanto, mas é um cara diferente. Temos ali também o Camará, Timo Kerrer, quem não lembra, do PSG também. É um time que tem dois laterais brasileiros. Olha aí, Dorival. Caio Henrique e Wanderson, e vem jogando muito, são peças essenciais nesse Monaco. E não tem aquela força dentro de casa. O estádio tem uma pista olímpica, é menor, então não para jogar lá em Mônaco não vai ser tão difícil, mas acredito que pela equipe que é, e por ter ganho até do Barcelona na pré-temporada, era pré-temporada? É verdade, era pré-temporada, mas ganhou do Barcelona. Pode fazer atuações melhores que a do Brest, por exemplo, mas também não é nenhum grande favorito, nenhum bicho-papão, não sei se vai ser aquela surpresa, aquele Mônaco que um dia já foi Monaco. PSV. Boa equipe. Essa realmente eu gosto de assistir. No campeonato holandês, destruiu. Última temporada teve 111 gols marcados e apenas 21 sofridos. Foi campeão, só perdeu uma vez. E tem como grande destaque o centroavante, o 9. Quem não lembra dele? Luuk de Jong. Entrou naquela semifinal de Holanda e Argentina. É um cara que a torcida do Barcelona gosta bastante, ele virou meio que tem a misticidade, tem a aura por fazer gols de cabeça no finzinho. Bola aérea é com ele, e no PSV vem mostrando valências técnicas também. Ele na última temporada teve 29 gols e 15 assistências, é o grande destaque desse PSV que caiu na última Champions League pro Dortmund, mas que deu trabalho. Talvez a maior dificuldade seja essa, porque na Holanda é supremo, muito superior, mas na Champions já não é. Outros destaques tem o Verman, com 16 assistências, e o Bakayoko, que é um cara de contenção, um cara de muita intensidade, que também ajuda muito esse time do PSV, que vai ser legal de assistir. Esse eu quero ver, vai ser legal de assistir o PSV, sim. Feyenoord. Time holandês. Exatamente, não é o Ajax. O Ajax ficou em quinto colocado e não foi pra Champions. O Feyenoord foi. E é um time, né, apaixonado, porque temos ali na ponta, jogando aberto pela esquerda, Igor Paixão, é fonte brasileiro, fonte de gol dessa equipe, que joga num 4-2-3-1. E pra quem quer acompanhar um time e ter como xodó, aconselho o Feyenoord, porque além de ter o Igor Paixão, a gente tem o holandês mais brasileiro possível. O Zé Pequeno Redmond, exatamente, o nome dele é Zé Pequeno, aquele, em homenagem ao filme Cidade de Deus, é o Zé Pequeno Redmond, e a família já falou que gosta muito do filme, por isso que foi esse nome, se escreve um pouco diferente. Ele não joga no time titular, ele é da base ainda, 18 anos, tá ali no banco de reservas, às vezes entra, mas pode ver, vai ter matéria de Zé Pequeno Redmond daqui pra frente, e você viu primeiro aqui no Futebola. Não é tão time quanto o PSV, mas se quer ter um time pra vocês
ter um carinho pra ser aquele seu xodó nessa Champions League? Vai no Zé Pequeno. Zé Pequeno Redmond na Holanda. Coincidência, né? Zé Pequeno na Holanda. Sporting, de Portugal, time do Viktor Gyökeres, do Bene aí, do Hannibal, o craque sueco que foi descoberto pro mundo agora, com 26 anos, 25 anos, né? Na última temporada, que avassalou o mundo, acabou com a Europa. Teve números incríveis, tá? Última temporada, 50 jogos, 43 gols e 15 assistências pro camisa 9 do Sporting. E nessa temporada continua destruindo. São 6 jogos, 8 gols e 3 assistências. O camisa 9, o Gyökeres, é servido muito bem porque o time joga num 3-4-3 do Rubem Amorim. Bom técnico, foi procurado por outras equipes e sabe muito, tá? Ele vai sair desse time, vai subir de prateleira, mas é um 3-4-3, onde o Gyökeres é servido por Trincão e Pedro Gonçalves, dois jogadores muito bons, muita qualidade técnica, é um time de incomodar, tá na margem dos times divertidos, como o PSV, o Sporting também é esse time, e acredito que pelo menos pro playoff vai sim, Sporting de Portugal, Viktor Gyökeres neles. Clube Bruges. O time belga aí, que já é meio que figurinha carimbada em Champions League, a gente já viu algumas vezes, inclusive 3 edições atrás, foi meio que uma sensação, volta para essa Champions League, mas um time que parece que não vai repetir aquela zebra da outra Champions League. Tem nomes já mais ou menos carimbados, como o Mignolet, por exemplo, o Skov Olsen, que olho nele, gosto muito desse jogador, aquele pontinha aberto, mas ele é muito incisivo, muita velocidade e ataca muito bem a área adversária, pode ser algum desequilibrante, e é claro, o melhor jogador que tá desde aquela temporada em que o time foi muito bem na Champions, o Vanaken, é o grande cérebro dessa equipe, é o grande pensador desse time, que joga no 4-2-3-1, assim como outros vários da Champions que a gente tem falando, e seu estádio do Clube Bruges é em homenagem a um açougueiro, sim, um açougueiro que liderou um levante contra os franceses lá em 1300. Aqui futebol também é história, é cultura, é futebol, é Clube Bruges, time belga. Vamos ver o que vai dar aí, Clube Bruges. Celtic é o próximo time a ser falado aqui na análise da Champions. Time que, é claro, a gente sempre vai lembrar da rivalidade entre Celtic e Rangers, mas o time verde e branco vem para essa Champions nada também grande, extraordinário, não vai dar tanto trabalho, joga no 4-3-3, tem no Furuhashi, o centroavante japonês ali, o seu fazedor de gols, a sua fonte de gols, tem um bom Alistair Johnson, essa aí vai pra quem sabe, hein? Alistair Johnson joga em todas as funções praticamente do campo, o canadense, que já atuou na MLS, mas tá atuando essa temporada mais na lateral mesmo. O'Reilly é a mente pensante desse time, que é organizado pelo capitão McGregor. É um time que não tem grandes aspirações para essa Champions, acho que vai ser muito difícil classificar, mas como vai até o 26º colocado, do 9º até o 26º, pode ter uma chance jogando em casa, porque jogando em casa na Escócia é um time que costuma dar trabalho, porque o futebol escocês tem aquele calor humano, tem aquela... é um mini caldeirãozinho ali que faz o Celtic, que tá acostumado a viver momentos de Europa. Celtic. Sturm Graz. Ele mesmo, você conhece? Lógico, porque é o time da Áustria, que tem um escudo bem parecido com o do Corinthians, então o torcedor corintiano quiser ter um xodó, Sturm Graz. O time da Áustria, ele conseguiu bater a hegemonia de 13 anos do RB Salzburg, que é um time comprado da Red Bull, então tem toda aquela questão de um time bem mais tradicional, com 114 anos de história, que é o Sturm Graz, conseguir fazer isso e por isso está aqui na Champions League. E tem brasileiros, viu? Tem brasileiros, Vinícius Tobias e Pedrinho, mas de novo, é um time que também joga no 4-3-3, vai sofrer muito por, na Áustria, conseguir jogar um futebol propositivo e na Champions League não vai conseguir fazer o mesmo, até porque o nível de adversários é bem diferente. Vai ter que se adaptar o nosso Corinthians da Áustria aí, que tem no Bordarenko, o atacante e o grande fazedor de gols dessa equipe aí, Sturm Graz, o Corinthians austríaco. Vai ser campeão? Não. Adianta aqui. Não vai. Sturm Graz. Benfica, o outro time português da Champions League, é mais um que joga no 4-2-3-1, tem como seu técnico, vocês vão lembrar, Bruno Lage, ele mesmo, ex-Botafogo, assumiu o lugar do alemão Schmidt, que estava sendo criticado por um futebol ali mais engessado, assumiu recentemente aí o Benfica, que vem com um timezinho interessante, é outro para você ver jogos e poder se divertir bastante. A gente tem peças como Di Maria, aberto, grande jogador, Artokoglu, ex-jogador do Galatasaray, ele é considerado lá o mago turco, chegou pro Benfica, achei baita contratação, o olho nele é muito divertido de ver jogar. Cocu, vindo do Feyenoord, no meio campo também é muito bom. Temos o Bá na zaga, o Antônio Silva, que é o grande joia ali
portuguesa para defesa também, que faz dupla de zaga com o Otamendi, o açougueiro, o carniceiro. O Benfica perdeu o David Neres, foi até uma crítica da torcida, porque era um jogador que entrava bem, que dava aquela fumaça, mas vai ir bem. Eu acredito que tem chance de surpreender nessa Champions League, sim. Red Bull Salzburg, outro time que tem como características a venda de jovens jogadores e tem no seu melhor jogador o Glock, meio-campista. É um time que joga bem ofensivo, tanto na Áustria, tanto vai ser nessa Champions League, porque, de novo, times da Red Bull têm esse DNA de jogar ofensivo, criar jogador e poder vendê-los. Time esse que já foi, por exemplo, de Haaland e de Minamino. Então, de formar jogador, eles conhecem, eles sabem. Red Bull que é muito criticado lá na Áustria por ser visto como uma empresa que comprou um time e acabou com o seu passado. Inclusive, teve recentemente um confronto entre o Austria Salzburg e o Red Bull Salzburg. O Austria Salzburg, no caso, o time antigo, antes de ser comprado pela Red Bull, eles criaram um novo time para disputar e ser o time que era antes, já que a Red Bull foi lá, tomou todo, botou o touro e botou as asas no time que, depois de muito tempo, perdeu sua hegemonia pro Corinthians austríaco, o Sturm Graz. Então fica aí, Red Bull Salzburg, nessa edição de Europa Champions League. Kverna Gveda. Sim, esse time mesmo da Champions League, vocês podem conhecer por outro nome, né? O Estrela Vermelha chega para a Champions League com o seu principal jogador é o fator casa. Jogar na Sérvia é muito difícil, é um caldeirão, é um dos estádios mais loucos e com mais hostilidade para o adversário que se pode enfrentar. E qual é o nome desse estádio? Para variar, inspirado no melhor estádio do mundo, Maracanã. O apelido do estádio de Estrela Vermelha é Maracanã. É um time que já tem tradição de Champions, viu? Em 91 foi campeão da Liga dos Campeões e campeão mundial, o time sérvio, que tem como um brasileiro. Bruno Duarte é o 9 desse time, que vocês podem lembrar também de outra coisa, é a rivalidade com o Partizan. Estrela Vermelha foi criado por jovens do grupo antifascista que enfrentou o Partizan, que é um time criado pelo exército iugoslavo, é considerado o derby eterno, tem tanque de guerra na frente, é um time muito legal de procurar a história. Estrela Vermelha chega para essa Champions, principalmente observe os jogos em casa, porque é muito legal a atmosfera da Sérvia, é muito legal ver jogos do Estrela Vermelha em casa no Maracanã. Dinamo Zagreb, o time da Croácia, vai chegar para essa Champions League com Petkovic. Petkovic, não é aquele, não é o número 43, não é o ídolo rubro-negro, é o Petkovic que, na minha opinião, olha o que eu vou falar, hein, tem o melhor pivô do mundo, é centroavante, ele quando a bola cai no pé dele, ele prende, segura, abre os braços, ninguém pega, e é nessa jogada que o Dinamo Zagreb baseia todo o seu estilo de jogo. Bola no Petkovic, ele ajeitar, tá chegado dos pontas, ele ajeitar a bola pro gol. Inclusive, mesmo eu achando ele um baita pivô, ele não é um baita goleador, faz poucos gols até pra um centroavante, mas vocês vão lembrar dele por outro motivo, na Copa de 2022, aquele contra-ataque, aqueles fatídicos 4 minutos, é o Petkovic que leva ela e aí acaba com a gente. Olho nele, pivô do Dinamo Zagreb, que vai chegar para uma Champions League como coadjuvante e fazer seu papel ali entre as várias equipes, buscando, quem sabe, uma vaga no playoffs para surpreender Dinamo Zagreb, Petkovic. Não aquele, esse Petkovic. Lille é mais um time francês classificado para a Champions League. Quem não lembra do Lille, Lille sim já foi do Eden Hazard. É um Lille que foi campeão do PSG, inclusive do rico PSG, com um Burak Yilmaz lá de camisa 9. Quem não lembra do Lille, que vem até com um timezinho interessante para essa Champions. É outro que joga com uma linha de 5 atrás, bem protegido. Temos ali zagueiro Thiago Santos, bom zagueiro. O André, que já foi várias vezes já no time da França, do campeonato francês ideal, camisa 5 de contenção. Tem também o Cabella, quem não lembra aí do Cabella no Newcastle, sim, ele está aqui no Lille, está para jogar a Champions League, que também conta com o Meunier. Não é uma equipe que acredito que vai tirar grandes pontos, em casa também não é caldeirão. Acho que vai ser aquela equipe que vai ser en passant nessa edição de Champions League. De novo, vai tentar algo no playoff, mas eu também nem isso eu sei se vai conseguir muito não. Tá aí, Lille da França é mais um da edição da Champions League. Sparta Braga é outra equipe aqui na Champions League, a equipe da República Tcheca, que agora é Tchequia. O nome do país é a República Tcheca, não, Tchequia. Sparta Praga vem com 3 zagueiros, aquele jogo mais de contenção. Na minha opinião, esses times que têm menos expressão na Europa, quando eles jogam com 3 zagueiros na sua Liga Nacional, eles estão mais acostumados
a adequar esse jogo para grandes equipes, então essa pode ser um trunfo, uma carta da manga aí. Quem não lembra, Sparta Praga em 91, lá, temporada 91-92, quase eliminou o Barcelona do Dream Team do Cruyff, que foi campeão daquela edição, quase eliminou, chegou a vencer na fase de grupo, mas não foi o suficiente. Sparta Braga também, que é o time do Nedved, o bola de ouro aí, consagrou com a Juventus, Pavel Nedved, e também tem o derby do S, Sparta Praga contra o Slavia Praga. O Sparta, que é esse que estamos falando, ele é considerado o time do povo e tal, enquanto o Slavia é o time da burguesia intelectual da Tchequia, antiga República Tcheca, antiga Iugoslávia, Slavia Praga. É um urso. O mascote do Young Boys da Suíça é um urso e vem para essa Champions League eliminando o Galatasaray na pré-Champions League. Ou seja, é um time que não tá de bobeira. Quem não lembra do Young Boys, por exemplo, contra o Manchester United, aquele do Cristiano Ronaldo mais recente, deu trabalho também. Eliminou o Galatasaray, que agora chegou o Osimhen, que tem Icardi. Então é um time encardido, o time suíço, que joga num 4-4-2. O meia, o Grinic, é a grande peça, a mente pensante, é o cara que organiza o meio campo do Young Boys, vai vir sem grandes perspectivas. Também, se for para anotar uns favoritos a nem passarem por playoffs, Young Boys tá nessa lista, e o time que tem uma torcida apaixonada, inclusive, já tem vários relatos de repórteres que foram lá, foram filmar a torcida, não deixaram, estão aí, apesar de suíços, são jovens, são Young Boys, vai chegar aí pra essa Champions League, vai cair, né, vamos ser honestos, vai cair. Me vê aí um Slovan Bratislava. Não é uma marca de vodka, é um time, tá aí na Champions League, o Slovan Bratislava, que tem como craque o Bakhchan, armênio, com 7 participações em gols, o atacante, e temos curiosidade sobre esse time aí na Champions League. É um time que venceu o Barcelona em 69 na Recopa Europeia, o único time da Eslováquia a ter um título europeu, e também contou com o melhor eslovaco do século XX, o Pohlor. Quem não sabe aí, craque. E também foi a base do time que ganhou a Eurocopa Tchecoslováquia em 76. E que é mais uma curiosidade ainda, esse time teve em 2004, abriu uma parceria e uma filial no interior, no município de São Paulo, Paulínia. Então a gente teve aí um Slovan Bratislava no Brasil, e agora teremos o Slovan Bratislava na Champions League. Slovan Bratislava não vai passar de fase, já adiantando aqui. Mas é legal, né? Ver aí um Slovan Bratislava para essa edição de Champions League. Então, essas foram as análises em 1 minuto de cada time que irá participar dessa edição da UEFA Champions League. Análises, curiosidades, para você descobrir alguns times também. Então, prepare aí seu Slovan Bratislava para acompanhar essa edição de Champions. Acompanhe o futebol, se inscreva no canal, deixe sua curiosidade, faz o seguinte, anota aí quem você acha que vai vencer, quem você acha que vai ser a decepção e quem você acha que vai ser o melhor jogador dessa edição de Champions League. Temos os favoritos, temos os Slava Bratislava e teremos mais Futebol Podcast. Meu nome é Gabriel Franco, fico por aqui em 1 minuto ou mais. Até a próxima, valeu e tchau! Muito louco essa Copa aí, cara, vai ser muito doido, assim. Traga pra mim um Slava Bratislava. Eu vou de Estrela Vermelha. Bom time. Eu gostei também, eu acho que pra xodó, assim, é um bom. E o do Zé Pequeno? Zé Pequeno, isso. Zé Pequeno, artilheiro da Champions League. É.